Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje, o nosso irmão Adriano vai nos explicar a origem do mal. Por que tem tanto mal no mundo? De onde começou isso? Nós vamos aprender à luz da Bíblia de onde o mal surgiu. Olá, meus queridos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos para mais um estudo da Bíblia? Que o tema de hoje é como surgiu o mal? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como que surgiu o mal? De onde ele veio? Por que ele veio? Então nós vamos nesse estudo de hoje responder a essas perguntas dentro da palavra de Deus. E eu queria fazer um comentário com vocês dizendo o seguinte: desde o momento em que surgiu o questionamento "Quem sou eu?", o homem logo fez uma pergunta: por que sou tão infeliz? Por que o mal sempre me acompanha? Desde as origens do pensamento, ele procura uma resposta, balançando entre duas explicações. Ou é vítima de forças e desafios que estão além de sua compreensão, ou também tem sua parcela de responsabilidade devido a um ato de desobediência contra Deus, atitude esta que provocou a sua queda definitiva. Vamos à nossa primeira pergunta então. Quantos anjos compõem o exército de Deus? Essa é a nossa primeira pergunta. E a resposta está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhares e de milhares. Muito bem, então está aí a resposta. Quantos anjos compõem o exército de Deus? Milhares. Milhares, milhões de milhões. Então é muito, né? É muita coisa. São muitos os anjos. A Bíblia respondeu para nós. Então vamos agora à segunda pergunta. Como a Bíblia descreve Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, o líder dos anjos, como se chamava? Lúcifer. Lúcifer quer dizer o quê? Anjo portador de luz. Anjo portador de luz. Muito bem. O livro de Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Muito bem. Então, de acordo com a leitura da Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia descreve esse anjo de luz, chamado Lúcifer. Diz que ele era perfeito nos seus caminhos, até que cometeu iniquidade. Eu me recordo quando era mais novo, meu pai capinava o quintal. Então deixava o quintal bem capinadinho, bem limpinho. Mas dava uma chuva, logo brotava o quê? Ervas daninhas. Ervas daninhas, capim, aquele capim, ervas bravas, né? E meu pai falava, olha só, assim surgiu o mal. Deus tinha deixado o terreno bem limpinho, mas o mal surgiu na mente de Lúcifer. Brotou ali na mente de Lúcifer fazer o mal. E nós vamos ver, de acordo com a terceira pergunta, como esse anjo cometeu outros pecados. Vamos ver o que diz o profeta Isaías. Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens,
e sereis semelhante ao Altíssimo. Muito bem. Então nós podemos ver aí em Isaías 14, versículos 12 a 14, que ele cometeu esses pecados, esses erros. Ele queria assentar-se no trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele cobiçou o trono de Deus. Isso foi um erro fatal para ele. Outra coisa que ele cometeu é que ele pretendia ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Como que pode uma criatura querer ser igual ao seu Criador? Então foi outro erro que Lúcifer cometeu. Outro fato que ele cometeu que foi muito ruim também, é que ele queria o lugar de Deus e queria ser honrado. Quem é que merece honra? Toda honra e toda glória? Somente Deus. E ele queria para si a honra, ele queria a glória. Então ele não queria honrar a Jesus, ele não queria honrar a Deus. Ele queria que os anjos também prestassem honra e glórias a ele. Mas Deus não permitiu. Isso não era possível. E ainda, nós vamos na quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim: o que aconteceu no céu com a rebelião desse anjo, do anjo Lúcifer? O que aconteceu? Apocalipse 12, versículos de 7 a 9 nos responde. Vamos ver o que diz lá. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. Mas eles não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Muito bem, aí responde Apocalipse para nós. Aqui tira a dúvida nossa, porque Satanás foi expulso do céu. Não tinha como ele continuar fazendo rebelião e causando problemas ali no céu. E houve agora uma luta, uma batalha. E essa batalha, ela foi, podemos dizer, corporal. Imagine você, tem uma casa, você tem seu aluguel e seu inquilino não quer pagar o aluguel. Aí vem uma ordem de despejo para ele. Mas mesmo com a ordem de despejo, ele não quer sair dali. Então agora é preciso usar a força policial. E com a força policial é colocado para fora aquele inquilino mal pagador. Assim aconteceu com Lúcifer. Ele queria continuar no céu, ele queria ficar disseminando ódio e problemas ali no céu. Então Deus teve que agir de uma forma mais severa. E o que aconteceu? Ele foi expulso do céu. Essa é a resposta, né? Do que aconteceu no céu com a rebelião desse anjo chamado Lúcifer. A quinta pergunta diz assim: como Deus instruiu Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Deus deu uma instrução para esse casal com respeito a esse anjo que havia sido expulso do céu. Gênesis 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu essa ordem para aquele casal, Adão e Eva. Disse que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore, da ciência do bem e do mal. E disse também que o dia que dela comerem, certamente iriam morrer. Irmãos e amigos, esse certamente morrer não foi exatamente perderem a vida naquele dia, mas eles passariam agora a conhecer tanto o bem quanto o mal. E o que aconteceu com o nosso querido casal, Adão e Eva? Infelizmente, eles vieram a desobedecer a Deus, assim como Lúcifer fez também aonde?
No céu. lá no céu. E Deus tinha dado a vida eterna para esse casal, Adão e Eva. Mas a vida eterna tinha uma condição. A condição era e sempre foi a obediência. E infelizmente o nosso querido casal, Adão e Eva, também desobedeceu a Deus. E aí eles cometeram um pecado, deram ouvido a Lúcifer, deram ouvido à serpente. E agora eles passaram a conhecer tanto o bem quanto o mal. Vamos à nossa sexta pergunta. Em oposição à ordem divina, o que a serpente disse à mulher? Deus disse para eles não comerem do fruto, porque o dia em que dela comeres, certamente morreriam. Mas o que a serpente disse? Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem, então nós podemos ver nesses versos de Gênesis capítulo 3, que o inimigo, que começou aquela rebelião lá no céu, ele veio dar continuidade à rebelião aqui na terra, lá no Jardim do Éden. Estava aquele casal felizes, contemplando as belezas da natureza de Deus. Eles tinham liberdade, podiam comer daquelas milhares de frutas das árvores do jardim. Apenas uma Deus pediu. Foi um teste de obediência ou desobediência para aquele casal. Mas infelizmente, o nosso querido casal Adão e Eva não deu ouvido para o que Deus disse, e sim deu ouvido para o que Lúcifer falou através da serpente. E aí, meus queridos, surgiu o mal. Infelizmente, esse mal chegou até nós. Por isso nós estamos hoje vivendo nesse mundo cheio de pecado, cheio de miséria, porque nós herdamos essa natureza dos nossos pais, Adão e Eva. Mas eu quero falar com você uma coisa, que está na nossa sétima pergunta. Diz assim: que esperança de vitória foi dada a Adão e Eva quando eles pecaram? Está relatado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, é bem claro, né? Essa foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado na Bíblia. Aqui nós podemos ver que Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu. Através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então, quando Jesus foi morto na cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. Mas Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele esmagou a cabeça da serpente. A partir daí, Satanás não teria mais a vitória, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vitória, nos dar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus através da sua morte. Vamos então à nossa oitava pergunta. De que maneira Satanás nos engana hoje? Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Muito bem.
Nós podemos ver também no Evangelho de Mateus 24, e o versículo 24 também, como que ele nos engana hoje ainda. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito bem. Então, nesses dois versos, tanto em segunda carta de Paulo aos Coríntios e também no Evangelho de Mateus, nós podemos ver que Lúcifer ainda procura enganar a humanidade. Ele se transforma, diz a Bíblia, até em anjo de luz, e que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. E como que ele engana? Fazendo sinais, fazendo prodígios, operando milagres. São muitos milagres que ele opera por aí, e muitas pessoas acreditam ser obras de Deus, obras do Espírito Santo, e assim ele engana a muitas pessoas. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, irmão Adriano. Sim. Se Deus é tão bom e Ele é tão justo, por que Ele permitiu que Satanás vivesse e ainda nos fizesse mal? Uma pergunta muito boa. Olha, ali no céu existiam os anjos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, inclusive Lúcifer. Então, Lúcifer começou a fazer aquela obra de rebelião. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu. E Deus, quando observou aquilo, ele pensou: se eu destruir a Lúcifer aqui, na frente dos anjos, esses anjos vão me obedecer com medo de mim. Vão achar que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa que desconta a maldade nas pessoas, uma pessoa que pune, uma pessoa má. Então ele não fez isso com Lúcifer, para que os anjos obedecessem a Deus de livre e espontânea vontade. É chamado livre-arbítrio. Então Deus não quis causar medo e espanto nos anjos. E os próprios anjos, que permaneceram fiéis, leais a Deus, perceberam que Deus é amor, que até mesmo aquele que o traiu, ele não destruiu. Então nós devemos pensar bem nisso. Ele não destruiu, mas no final dos tempos ele será destruído, Satanás e seus anjos. Obrigada, irmão. Ok. Vamos então à nossa nona pergunta. Contra quem Satanás está irado nesses últimos dias? Vamos ver o que a Bíblia nos responde. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 12 e 17. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitam, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão se enfraqueceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ok, então nós podemos ver aí em Apocalipse que Satanás está irado nesses últimos dias contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os que não guardam já são dele. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Assim como ele enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele está querendo fazer hoje também. Fazer com que eu e você não obedeçamos a Deus guardando os seus mandamentos. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E ele, Lúcifer, fez eles desobedecerem. E hoje Deus também dá uma ordem para nós, que guardemos os seus mandamentos. E infelizmente esse anjo de luz, Lúcifer, ele está querendo que eu e você desobedeça a Deus. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo. E a pergunta 10 diz assim: é possível vencer Satanás? O que você acha? Livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, a Bíblia respondeu para nós. Apóstolo Paulo dizendo aos Efésios que é possível vencer a Satanás. Como fazer isso? A Bíblia também nos respondeu que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Também devemos ter um escudo. Qual é o nosso escudo? É a fé. Temos que ter o escudo da fé, seguindo e obedecendo a palavra de Deus. E o principal, orando em todo o tempo. Meus queridos, minhas queridas, eu quero dizer para você, Jesus venceu a Satanás. Jesus, quando foi batizado, ele foi levado ao deserto. E ali ele venceu a Satanás apenas com a palavra está escrito. E se eu e se você queremos vencer também, nós podemos sim, através da palavra de Deus, através do que está escrito, que eu e você possamos vencer e sermos salvos em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para todos. Amém? Pois é, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo, A Origem do Mal. Se você ficou até aqui, eu quero pedir a sua ajuda. Comente no vídeo. Coloque oi, amém, aleluia. Quanto mais comentários vocês colocarem, melhor é para que a palavra seja espalhada, porque a inteligência artificial do YouTube vai ver que está tendo interação e vai recomendar para outras pessoas. Conto com a sua ajuda, irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau.